bom dia! Tudo bem com você? Upgrade Contador, você já ouviu falar nesse evento? É porque ele nunca aconteceu antes, gente. Primeira edição do Upgrade Contador vai acontecer dia 22 de setembro em Blumenau, Santa Catarina. Eu quero saber se você aí já está se preparando para vir para cá. Esse vai ser um evento que vai marcar época. Sabe por quê? Porque os conteúdos desse evento vão ser trazidos por pessoas que realmente estão aí na lida, no dia a dia, que praticam e que têm vivido coisas importantes e superando desafios que podem ser superados por você também. E o mais importante, esse evento é feito para você sair no dia seguinte com informações necessárias para tomar decisões importantes aí na sua empresa de contabilidade. Se você quer isso para você, não perca este evento. Vou começar dando bom dia para o meu parceiro aí, Wellington Marçal, diretor, sócio da SCI Sistemas. Tudo bem, Wellington? Bom dia. Espera aí que você está sem áudio. Estou sem áudio. Pronto, agora aí. vai. Tudo certo agora? Então, agora sim. Bom dia, não tirou a minha empolgação. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer essa live de aquecimento num tema tão importante, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Né, que a gente tem aqui pessoas que conhecem muito sobre o tema, e é isso que a Magda vai apresentar aqui hoje, né, Magda? A gente está aqui com esse assunto aí para, cara, assim, ó, aprendi durante a pandemia, né? Uma pessoa que a Magda vai apresentar aí. Né? Hoje eu tenho uma base da Lei Geral de Proteção de Dados, graças a muito, né, a esse parceiro aí que está aqui com a gente hoje. E é um tema sensacional, né, que muita gente ainda não sabe ainda. Não deu devida atenção. Não deu devida atenção, não sabe ainda do que realmente se trata. Né? E então, no evento, vai ter a possibilidade, né, de ficar bem inteirado sobre isso. E é essa nossa live de hoje aí. E venham, né, gente? Olha aqui, ó, tá tudo pronto, né? Já fizemos a nossa parte. Todos os convidados estão contratados, estão vindo, né? Teatro Carlos Gomes, reservado, as atividades culturais, toda a produção que nós estamos fazendo. Gente, um evento, olha, envolve muita coisa mesmo. A segurança, a alimentação, né? Todas as atividades culturais, como eu já comentei aqui, mas são várias, até contratar, acertar, né? Pessoal do LED, pessoal do marketing, onde vai ficar o quê, onde vai poder o quê, a feira de negócios, os expositores. Tivemos o apoio, estamos aí com 15 empresas já, no máximo de 20, estamos com 15 empresas já com seus estandes comprados. E agora precisamos de você, contador, para encher o Carlos Gomes. No ano passado foram 800 contadores lá. No mínimo, tem que empatar, né? Ou tem que ser mais. O valor é o mesmo do ano passado, não mudou. E o ano passado era apenas uma palestra e uma peça de teatro. Esse ano, o evento começa às 7h30. E você, quando chegar no Carlos Gomes, vai ser recebido por uma banda, né? uma orquestra de metais, enfim, vai ser recebido já com música, com alegria. Você já vai estar com o seu crachá, porque você vai receber em casa o seu credenciamento. Não vai precisar pegar aquelas filas longas, porque uma coisa que desanima as pessoas, já vi eventos maravilhosos em São Paulo, as pessoas chegam lá e ficam 1 hora na fila, já entram no evento puto da cara, né? Já todo já com o estômago, né, embrulhado, com raiva, né? Porque investiu no evento e teve que ficar 1 hora na fila, já fazendo um teste de dor ali. E aí, esse evento com certeza vai ser muito, muito legal, muito diferente, né? Magda, estamos trabalhando para isso.
Mais do que eu acho que toda essa estratégia por trás do evento, a gente tem que falar aqui, enaltecer o que a gente vai estar trazendo, né? A gente vai ter no palco aí Samidana, economista, expert em IA, um cara que tem várias empresas também, tá aí direto na Jovem Pan, tá no Pânico, e sempre agrega demais com o conteúdo dele. A gente vai ter Roberto Dias Duarte falando de inteligência artificial para empresas de contabilidade. Vamos ter que ele é o maior expert do Brasil em IA para empresa de contabilidade. Teremos também os maiores experts do Brasil em departamento pessoal e área trabalhista, de uma forma geral, vão estar falando com empresários de contabilidade, com você, sobre coisas para fazer o seu DP ser muito mais rentável, né? Como a gente conversou com a Geni já aqui sobre BPO da folha de pagamento, isso é legal demais, né? Você vender isso para o cliente, empacotar isso bonito. Quem mais que a gente vai ter? O Lucas Ribeiro, junto com a Carlinha aí, que é da SCI, falando sobre reforma tributária. Não tem uma pessoa mais bem informada no Brasil que participe de grupos e que participe das decisões, inclusive, né, do governo, que estão trazendo informações sobre a reforma tributária e também com uma visão de como você pode faturar mais com isso aí na sua empresa de contabilidade. Quem mais que a gente vai ter? Fernando Schuller. Fernando Schuller, né, que é comentarista, economista, jornalista do grupo Band, né, Band News, faz lá o Canal Livre, está sempre nas eleições, lá na Band tem o dia ali da eleição, pós ali, na hora da contagem dos votos. Uhum. Ele é um daqueles caras que está ali na bancada comentando. Fernando Schuller é conhecido como ser um professor de grandes universidades, um pensador, né, e equilibrado, né, e ele tem um discurso muito bom. E outra coisa, nosso evento, a gente vai tentar fazer o mais legal possível. Nós estamos trabalhando para isso. Uma coisa que vai acontecer lá é que os nossos painéis, as nossas palestras não vão passar de 1 hora. Então vai ser muito dinâmico, tudo vai ser muito rápido, né? Não vai ficar aquela coisa assim que eu fico uma pessoa falando sozinho lá no palco e vira aquele monólogo, e quando tu vê tem uns 4, 5 dormindo na tua frente, assim, ou mais até, né? Se tiver 800 pessoas, vão ter uns 80 dormindo, né? O teatro escurinho, próprio para dormir, mas nós não vamos deixar vocês dormir, porque nós vamos fazer as coisas muito dinâmicas. Vai ter sorteios, notebooks, celulares, Alexas, isso está garantido. Pode ser que venha mais coisa por aí. Me disseram que vai chover dinheiro lá. Dinheiro mesmo, né? Não sei. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, mas parece que existe uma apresentação aí que, né, tipo assim, quem quer dinheiro lá do Silvio Santos, né? Me falaram em mais de 2.000 notas em reais. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Enfim, gente, eu estou contando algumas coisas que nem podia aqui, né, Magda? Magda já vai ficar braba comigo. Porque que era para ser... Outra coisa, pessoal, a gente tem a nossa comunidade. Quem está na comunidade já está concorrendo a prêmios, tá? Então, quem já está, mesmo que não, né? Quem já está lá na comunidade, quem já demonstrou interesse no evento, vai ganhar, já está participando, concorrendo a prêmios, né? O que é esse prêmio? É o kit da SCI, né? Que é uma bolsa, camisa, mousepad, cara, é um monte de coisa lá, né? E o pessoal gosta. Tá certo? Muito bem. Para a Lu colocar aqui no chat o link para você entrar na comunidade do evento, tá? Lu, coloca aí para gente. Outra coisa, Magda, que eu sei que tu gosta. O pessoal que está aqui com a gente, vamos interagir. Façam perguntas, a gente está à disposição aqui, tá bom? Isso mesmo. Nosso tema de hoje é Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente tem aqui, eu também vou dizer que ele é um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, vai estar com a gente no evento, vai estar lá palestrando também, vai estar no nosso podcast. A gente está aqui com o advogado especialista em Direito Digital e sócio fundador da Volpe Advogados e da VTBS, Marlon Volpe. Bom dia, Marlon, tudo bem?
Bom dia, Magda. Bom dia, Elton. Tudo certo? O que houve com a tua câmera? Ah, pois é. Congelou? Funcionou até agora. Ó, é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá aí, ó. Deve ser isso. Deixa eu ver. Deu um black. Deu um black aqui. Não, tudo Deu bem. um black. Enquanto o Marlon ajeita ali a questão da câmera dele, a gente vai falar com quem está aí com você também, Wellington, porque a SCI também fez, junto com a Volpe, esse software incrível de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E a gente está aqui com Ayrton Gerner, coordenador de tecnologia web, DPO da SCI Sistemas Contábeis, criador do sistema LGPD 10, juntamente com a Chayane Guber, especialista em LGPD e atendimento estratégico, responsável pela ponte entre produto jurídico e cliente final. Primeiro, bom dia então, Chay, tudo bem? Bom dia, Magda. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo, né? Mais que alegria, né? Esse evento aí, super ansiosa, porque é muito conteúdo interessante. Vai ser bem dinâmico por tudo que a gente está acompanhando. E aqui, né, falar de LGPD, que é um assunto tão importante e também uma grande oportunidade de negócio. Então, vai ser um prazer a gente compartilhar muito assunto e bastante conteúdo aqui com vocês. Tu falou uma coisa assim que oportunidade de negócio, né? Tanto para o advogado como para o contador, né? Porque assim, ó, LGPD, você não precisa ser... Quem está fazendo LGPD no Brasil são os advogados, eles que abraçaram, mas o contador poderia perfeitamente estar assessorando seus clientes, né? Mesmo que se não tiver conhecimento, faz uma parceria com um advogado, né? Com um advogado, faz uma parceria aí com o Marlon da Volpe, que é o cara... O Marlon, além de advogado, ele é programador de computador, hein? Tem mais essa, tá? Essa vocês não sabiam. Surpreendi vocês. E ele tem toda a experiência da LGPD, porque ele já faz assessoria para as empresas do Brasil na Europa, antes da lei ter no Brasil. Lá pela GDPR, né? Exatamente. Magda. Quero dar bom dia para Ayrton também. Bom dia, Ayrton. Tudo bem? Tudo, pularam aqui, né? Não pularam. Primeiras damas, Chayane primeiro. Agora você, e você que é apressadinho, que já começou a dar pitáculos antes aqui. Olha, para interagir. Tá certo, tô brincando. Então é isso aí, né? O nosso foco hoje, né? Bom dia a todos, primeiro. O nosso foco é justamente desmistificar a LGPD, né? Não vamos tratar aqui como assunto maçante, mas sim como oportunidade de negócio, né? Voltado ali para os escritórios, já que eles têm uma certa relação de confiança com os clientes, eles estão, por característica da função, tratando os dados sensíveis da empresa, eu acho que nada mais natural que o contador forneça esse tipo de serviço também, né? Que ele possa fornecer e lucrar com isso. Não, e o contador ele tem que se preocupar com a própria empresa dele também, né? Porque, imagina, a contabilidade é um prato cheio para a LGPD, né? Trabalhando ali, prestando serviço para centenas, dezenas, centenas, e tem escritórios até com milhares de empresas, né? Dados de folha de pagamento, vamos falar com o Marlon aí, o Marlon que vai dizer para nós aí, né, Magda? É isso aí, eu quero falar com o Marlon. Marlon, vamos ver se a gente agora te vê com plenitude. Tá ok agora? Estão me vendo? Agora está tudo ótimo. Tá, não Marlon... vão ganhar muita coisa com imagem, né? Mas pelo menos agora estou no movimento, eles estavam congelados. Muito bem. Ô Marlon, conta pra gente um pouquinho da tua história, da tua experiência, por que trabalhar com LGPD? Bom, eu sou advogado nessa área de direito digital aí há quase 25 anos, bastante tempo. Eu sempre brinco que quando a gente começou a trabalhar nessa área era tudo mato, né? Ou seja, tem muito pouco... Marlon, tua internet eu acho que tá ruim, hein? Legislação sobre a questão de dados para a área digital. E isso envolve uma forma diferente de enxergar dados e tudo mais. Então, a LGPD ela veio agora, mais recente, 2018, mas isso não significa que antes disso não havia uma preocupação em proteger dados no Brasil. Só que não havia uma legislação específica, ou seja, não havia algo que regulamentasse de forma mais criteriosa isso. Contudo, principalmente a questão dos contadores, eles tratavam dados pessoais também de forma muito intensa.
E desde sempre o contador tem esse espectro de responsabilidade, de zelo pelas informações que ele trata dos seus clientes. Então, dessa forma, o que nós temos hoje com a LGPD é só um incremento disso. E, em paralelo, uma oportunidade, porque como o contador conhece muito, o Ayrton até colocou aí, né, conhece muito os processos internos dos seus clientes, ele consegue enxergar de uma forma um pouco mais assertiva onde é que tem dado pessoal, que tipo de cuidado ele tem que ter. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essas oportunidades aí que podem ser trazidas para os contadores em relação, em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados. Marlon, eu acho que assim, ó, a gente tem, falando em oportunidade, né? O contador, para ele assumir e orientar os clientes dele com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, isso é super tranquilo. O que precisa é do conhecimento, né? E eu queria te perguntar se vale a pena, se vale investir nisso e o que as pessoas podem ter de resultado, né, as empresas de contabilidade, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados. É rentável? Bom, Essa é a pergunta final. Sim, na realidade é um mercado que se expande, né? Porque o contador, como eu falei, ele tem esse olhar, já ele tem essa percepção de dados e tratamento de dados, sejam corporativos, sejam pessoais, e agora ele tem um cenário onde que todas as empresas, todas as corporações, elas são impulsionadas a ter esse mesmo cuidado de tratar dados. E como ele está muito próximo, ele já é alguém que é de confiança, é um profissional que já tem o respeito do seu cliente, ele tem ali uma porta muito aberta para que ele possa oferecer também esse tipo de atividade, esse tipo de consultoria, de assessoria ao seu contador. Só como você mesmo falou, Magda, não é uma questão empírica, não é só o olhar, o conhecimento sobre os processos do cliente que vão levar ele à condição de poder apoiar esse cliente também nesse segmento. Contudo, não é algo que é trazido como impedimento. O contador, sim, ele pode ser um profissional que venha apoiar nessa normatização, nessa adequação dos seus clientes à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí temos a oportunidade de fornecer mais um serviço, o contador de fornecer mais um apoio, um suporte aí ao seu cliente e agregar mais valor ainda aos seus serviços. Agora, outra pergunta importante é o seguinte: no Brasil a gente tem essa questão de a lei pegou ou não pegou, né? E aí, a lei pegou ou não pegou? A questão toda, isso já vem se questionando lá desde o surgimento dela. O que nós temos que ter como máximo é que isso não é uma jabuticaba, não é algo estritamente brasileiro. O olhar sobre proteção de dados pessoais é um movimento mundial. Por quê? Porque se massificou muito. Antigamente não se tinha um cuidado tão grande, ou pelo menos um olhar tão grande sobre pela maioria dos países, alguns já tinham, né? Sobre proteção de dados pessoais, porque a infraestrutura de processamento de dados era muito limitada. Hoje não, a gente praticamente não encontra limites para poder tratar dados. Então, os limites eles não são mais tecnológicos. Antes a gente tinha o problema da tecnologia. Imagina querer ficar guardando imagens de um determinado ambiente durante muito tempo. Não dá. Ainda hoje existe uma certa limitação, mas ela é muito menor. Então, como a gente não tem mais esse freio tecnológico, os freios começaram a ser sociais, ou seja, começaram a se criar legislações para zelar pela proteção das pessoas, dos indivíduos, de cada um de nós. Então, a gente tem uma legislação geral europeia, e a grande maioria dos países também tem. O Brasil, aqui na América do Sul, ele foi o antepenúltimo a ter uma legislação sobre proteção de dados. Todos os outros países já tinham um olhar sobre isso. Então, não dá para entender como sendo algo que não vai emplacar, não vai ter cuidado. Houve, depois da LGPD, uma inserção na própria Constituição Federal, colocando como sendo um direito fundamental do cidadão a proteção aos seus dados pessoais. Então, esse olhar de que essa lei não vai pegar, que é algo que não vai avançar, é algo bastante equivocado. A gente tem que ter a percepção de que, querendo ou não, o olhar sobre proteção de dados pessoais é algo necessário para todas as corporações. Tá, e deixa eu te fazer outra pergunta. Quando a gente começa a pensar lá dentro da empresa de contabilidade, vendendo isso para o cliente dele, qual é a argumentação, o que ele tem que informar para conscientizar o cliente dele disso aí?
todos nós, né, somos movidos por interesses ou medos, né? Então, via de regra, muitas empresas acabam implementando um programa de adequação, de regulamentação, com base no medo de alguma pena. Efetivamente, a LGPD impõe penalidades até severas para quem não tiver um cuidado com o tratamento de dados pessoais dos seus titulares. Mas, à margem disso, a gente tem que perceber que uma empresa que tem um cuidado com proteção de dados, ela acaba sendo melhor vista pelo mercado. Ela acaba tendo uma projeção melhor, porque ela é interpretada como uma empresa cautelosa, como uma empresa que tem zelo sobre um determinado ponto e que é de interesse das pessoas. Outra coisa é que muitos pares, a LGPD ela tem vários aspectos que identificam ela como sendo uma legislação de compliance, ou seja, à medida que uma empresa ela se adequa à questão da LGPD, ela vai exigir que todos os seus pares também o façam. Porque não adianta nada ela cuidar de forma restrita, muito acentuada os dados pessoais, quando ela vai compartilhar com um outro fornecedor ou com um outro cliente e esse não vai ter o mesmo cuidado. Então, há uma exigência de conformidade de todos. E isso acaba tornando isso muito horizontalizado, ou seja, a gente enxerga todos os pares tendo que se adequar. E ali vem as oportunidades. O próprio contador, como o Wellington mesmo falou, ele tem que fazer a lição de casa também. Ele tem que se adequar a sua estrutura a bons critérios, boas práticas de proteção de dados. Na medida que ele fizer isso, ele vai ter um aprendizado meio que automático de como é que tem que cuidar disso, né? Se ele implementar boas metodologias, boas práticas, ele vai acabar agregando um próprio conhecimento bastante acentuado sobre isso. Isso ele pode reverter para os seus clientes, também como sendo uma boa prática. Boas metodologias são necessárias, não existe uma regra única de como se adequar, de como buscar implantar um programa de governança em privacidade e proteção de dados. Mas existem algumas metodologias que já vêm sendo consolidadas como bastante seguras. Então, se o contador conseguir enxergar essas metodologias, conseguir enxergar esse mecanismo, ele pode buscar entrar em conformidade no que diz respeito ao seu próprio escritório, como inclusive apoiar os seus clientes também nesse processo. E Wellington, me diz uma coisa, software para fazer isso, por que precisa de um software para fazer isso? Magda, seguinte, qual foi a dor? Conversando com o Marlon, né, sabendo da lei, procurei o Marlon, e o Marlon diz, cara, o advogado hoje está fazendo isso em planilha eletrônica. O que existe hoje, o LGPD 10 da SCI, começou a ser desenvolvido na pandemia, por incrível que pareça, em maio de 2020. Então, inicialmente eu e o Marlon conversamos, fizemos várias reuniões, conversamos bastante, envolvemos todo o time dele, que é um time especialista no assunto, né, os caras fera mesmo, e depois criamos o nosso time aqui, o Ayrton abraçou aqui dentro da SCI, ele já não tinha nada para fazer aqui, né? Então... e aí depois a Chay entrou também e outros colegas. Bom, cara, assim, ó, a lei, a NPD, a lei, ela não vai acabar com os desastres. Ela não vai acabar com os problemas, né, que acontecem com relação a essa lei. A lei, na verdade, ela é para organizar e para que as empresas levem a sério essa questão, né? Que é o que o Marlon ali já falou, que é a questão dela, e até o Ayrton falou, de se prevenir, né? E ter responsabilidade sobre os dados dos outros, né? Seja de pessoa física, aliás, a lei é só pessoa física, mas a responsabilidade sobre jurídica, para mim, é igual ou até pior, né? Então, assim, uma coisa que o Marlon falou, as empresas responsáveis, elas já tinham antes da lei toda essa questão de segurança. Imagina a SC aqui não se preocupando com isso, né? A gente vive dentro dos escritórios de contabilidade. A primeira coisa, nossos funcionários têm contrato aqui, antes da LGPD, com relação às informações de um cliente para o outro. O que acontece num cliente morre ali, né? Então, isso é o que dá sustentabilidade à nossa empresa, de 35 anos, de confiabilidade,
né? Uma lei dessas, na verdade, ela melhora a qualidade da empresa. Eu vejo com bons olhos. Para mim, nem precisava essa lei, porque eu acredito que uma empresa tem que ter responsabilidade, mas a gente sabe que não é assim. Aí precisa ter a lei para penalizar a turma que não tem responsabilidade, né? Ainda hoje a gente recebe aqueles monte de ligações no celular, né, de golpes, de oferecer, ou de bancos oferecendo, seguradoras, é sempre a mesma turma, né? Operadora de telefone, é a mesma turma sempre, né? Os próprios mortais não têm essa tecnologia, nem esse investimento. Mas, assim, a lei geral, né, a LGPD, ela não é só digital, como muita gente pensa, ela é também o papel. Imagina só uma empresa de contabilidade ter uma relação de salários de funcionários, que não é nem da empresa dele, em cima de um balcão, né, lá na entrada do escritório, já vi muito disso, né, um procedimento totalmente equivocado, perigoso, de alto risco. Qualquer um pode chegar ali e ler os salários dos funcionários daquela empresa e até pode roubar esses dados. Pega o relatório, põe dentro de uma bolsinha e leva embora, né? Você imagina um motoboy, né, andando pela cidade, que eles andam assim, de uma forma bem tranquila, né? Você já viu um motoboy na cidade, né? Eles andam assim, né, com toda a segurança do mundo, a 20 km por hora, sem ultrapassar nenhum carro, sem podar ninguém, sem passar pelo meio. Uma hora dessa, um motoboy desse sofre um acidente, aquela caixa quebra, cai. Imagina os documentos com dados sensíveis e de funcionários, né, de empresas, no meio da rua, né? Naquele momento, o motoboy, primeiro a vida dele, né? Ele não vai conseguir catar esses documentos. Quem vai estar ali? Qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa de bem, como pode ser uma pessoa mal intencionada. Ali nós temos um desastre, né? Não é digital, mas é LGPD também, tá? Então, assim, ó, por isso que até aí a gente vai mais longe, né? Pô, existe plataforma de entrega, as pessoas às vezes não entendem o risco que está correndo. Existem as plataformas de entrega seguras para entregar os serviços para os clientes. Os caras ainda usam o motoboy em vez de usar essas plataformas, né? Os bancos fazem isso com sucesso, as empresas de contabilidade têm que fazer também, né? Fico mandando informações por e-mail. Pô, quem garante aquele e-mail? E-mail muda, e-mail troca, muda a pessoa lá na ponta, muda a pessoa que está mexendo. Às vezes é e-mail corporativo, né? E-mail corporativo. Às vezes hoje, quem está lendo aquele e-mail, muitas vezes é a pessoa correta, mas muda. A pessoa sai da empresa, entra um outro lá que não era para ter essas informações em mãos. Enfim, gente, é muita coisa. O software, te respondendo agora, Magno, o software, na verdade, foi que o Volpe me explicou lá no início, quando a gente começou a desenvolver. Na verdade, ele é para substituir Excel, né? Ou para substituir um software Frankenstein, que não é um software de LGPD, para que a empresa, né, se organize com relação a isso, né? Toda empresa precisa se preocupar com isso. Por exemplo, se eu tenho uma reclamação de uma pessoa com relação aos dados dela, né? Estou recebendo aqui e-mail, não desejo mais receber e-mail de vocês. Isso tem que estar registrado em algum lugar, data e horário, né? Então, o software, você vai fazer esse registro. Não é, isso é um pedacinho desse tamanho do software, porque a lei, ela exige várias situações. O que você está fazendo para proteger os dados do seu cliente? Reuniões, né? O DPO da empresa, se o DPO ele é interno ou externo, pode ser terceirizado. E aí que eu vejo oportunidade para as empresas de contabilidade, terceirização de DPO. Na LGPD tem muito disso, nessa questão assim da dosimetria da pena, né? Então, assim, houve o vazamento. Ok. Então, o que eles vão olhar? Foi denunciado. A empresa tomou os cuidados, né? Tinha um DPO, seja interno, seja terceirizado. O que eles estavam fazendo para isso não acontecer? O que eles estavam fazendo, enfim. E aconteceu o vazamento, beleza, vai ter uma pena um pouco mais branda. O vazamento e a empresa não tinha nada, aí vai ser aplicada uma sanção mais pesada. Então, mesmo que aconteça o vazamento, pelo fato de você ter uma preocupação, ter já um mínimo de organização, de compliance, você já se mitiga, você
pode ser uma sanção muito mais amena. E é nesse contexto até que o software faz todo sentido, né? Porque ele traz essa agilidade. Então, planilhas de Excel, ok, mas às vezes outra pessoa pode alterar, às vezes pode corromper, Sim. é muito frágil. É muito frágil. muito frágil. Fácil de perder. Fácil de perder. Então, a ideia do software é realmente essa: centraliza todas essas informações, tenham tudo isso documentado, porque o controle vai ser mais fácil. Quando chega a essas situações, né, pontuais, é muito mais fácil de comprovar todo o caminho que a empresa percorreu para estar adequada à LGPD, né? Então, são várias situações aqui, como o Wellington comentou, são várias ações, e o software realmente ele vai direcionando como conduzir isso e como documentar. Se eu tivesse uma empresa de contabilidade, eu ia ter uma pessoa, não digo um departamento, mas uma pessoa, para oferecer esse serviço. Porque às vezes o cliente lá, ele está na correria do dia a dia, ele nem sabe disso, né? A empresa deles, a maioria são de pequeno e médio porte. Por que não terceirizar? Terceiriza o serviço com o contador, né? O contador pode oferecer esse serviço de consultoria. Sim, ele pode trabalhar, né, por projeto, pode trabalhar por mensalidade. Eu vejo como uma grande oportunidade que, infelizmente, os contadores não estão aproveitando. Agora, quem está ganhando dinheiro com isso é advogado. Advogado está abocanhando isso aí, está ganhando dinheiro com isso, né? O pessoal acha que é questão de jurídico, e não é. É multidisciplinar da empresa. Lógico. E não é só uma questão gestão, né? Gestão de dados. E eu vejo assim, não é só uma questão, importante frisar que não é só uma questão, por exemplo, de software. Software por software, o Excel é um software. Sim. Né? Mas no caso ali do LGPD 10, você tem toda uma expertise, lógico, você tem toda uma metodologia que foi testada, aprovada, né, em anos ali, em outras adequações, que deu origem ao sistema, que vai guiar o contador no processo. Tu viu o tamanho daquelas planilhas lá na Volpe, né? Pô, aquela monte de aba, né? Pô, cara, quem não tem cão caça com gato, né? Então, mas assim, a partir do momento que você tem uma ferramenta dessas, né? Então a Lei Geral de Proteção de Dados é todo o cuidado com os dados pessoais hoje em dia. Tem mais essa, tem muita gente que acaba falando de dados de empresa. Não, dados de empresa não estão. Mas existe a ética também, ter o mesmo cuidado, né? E ter o mesmo cuidado que com as empresas. Magda. Ô, Marlon, e essa questão de DPO, vocês já estão trabalhando com isso para alguns clientes? Sim, Magda, a legislação ela prevê que quando nem todas as empresas demandam necessariamente um DPO por exigência legal, muito embora seja considerada uma boa prática. Quando a empresa elege o DPO, um encarregado de tratamento de dados, conforme diz a LGPD, essa pessoa ela pode ser um colaborador interno ou pode ser uma empresa terceirizada. As duas figuras são autorizadas pela legislação. Então, não é incomum você encontrar prestadores de serviço nessa condição. A legislação, lógico, ela, principalmente a normatização que vem sendo trazida pela NPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela dá algumas orientações, alguns focos de qual é o perfil que deve ter o encarregado de tratamento de dados. É interessante, então, que quem venha querer prestar esse tipo de serviço apresente profissionais com aquelas aptidões, com aquelas situações. O Wellington falou bem, tem muito advogado fazendo isso, sim, mas não é uma atividade inerente essencialmente ao advogado. Então, inclusive, como o Wellington colocou bem, tem várias etapas no programa de governança, de adequação aí, à proteção de dados. E essas etapas envolvem muitos conhecimentos que não são só do advogado. Então, muitas vezes é muito comum a pessoa dizer, não, é só adequar lá os contratos que eu estou dentro da LGPD. Não, é muito longe disso, né? Você tem que conhecer os processos internos da empresa, tem que ter um bom conhecimento da parte de segurança, ou pelo menos estudar um pouco a fundo, e a partir do momento que você consegue formar esse conhecimento elementar, se você tiver uma ferramenta que te oriente na implantação do programa, é muito melhor. Porque aí você vai seguindo passo a passo dentro daquele projeto e você consegue ir incorporando elementos que vão trazer evidências para que o teu cliente ele implantou bem algumas boas práticas de proteção de dados pessoais. Então, seguindo um roteiro já pré-estabelecido, fica muito mais fácil de você conseguir se adequar e aí sim, eventualmente eleger um DPO que venha acompanhar isso, que vai continuar alimentando esse sistema
para que essas evidências continuem sendo construídas. Porque isso também é um olhar que é muito comum a gente ver no mercado. A pessoa diz, não, eu vou contratar uma empresa, eu vou implantar aqui um programa de adequação e dali para diante estou bem. Não, justamente o contrário. Você implanta para iniciar o rito. E aí depois isso tem que haver um monitoramento, um acompanhamento constante. Então essa assessoria constante, ela vai ser demandada, ela vai ser importante, principalmente de acordo com determinado perfil de empresas. É muito comum as pessoas dizerem assim, não, minha empresa é pequena, então às vezes o contador vai ter um cliente lá, o cliente vai dizer, não, mas minha empresa é pequena, não preciso nem me adequar a isso, está tudo certo, não preciso implantar um programa aí robusto. Aí você vai ver situações com que nós já topamos no passado. Já tive situações em que o cliente, a empresa que veio buscar adequação, ela tinha 4 colaboradores. Só que ela girava uma massa de milhões de registros de dados pessoais por mês. É evidente que tem que cuidar, não importa a quantidade de colaboradores. O perfil da empresa vai ditar muito. E o contador vai ter essa sensibilidade. Ele vai poder olhar a empresa, como é que ela é, ele já conhece da empresa, e aí ele vai verificar, olha, é importante para a empresa buscar boas práticas e eventualmente se adequar. Se o contador estiver bem capacitado para isso, ele pode, inclusive, fornecer esse tipo de apoio, e buscando, lógico, algumas especializações bem próprias de acordo com cada rito, de cada processo interno que eventualmente identifique. Muito bom, muito bom. E assim, ó, eu sei que o software aí, ele é baseado realmente no que a Volpe estava fazendo, está trabalhando. E aí a gente tem no software, Ayrton, 6 passos, eu acho que era isso, né? 6 passos. Conta pra gente como é que funciona isso. Você vai ter tem todo um processo lá, né? Então você vai fazer ali toda a parte, você pode cadastrar ali os acessos, a Chay vai me ajudar um pouquinho ali, o comitê, né, Chay? Começar pelo comitê ali, formalização de comitê, né, que nada mais é do que essas pessoas pontuais que vão auxiliar ali o DPO, né? Isso que o Marlon falou ali, né? Porque, exato, por exemplo, se o cara de TI, nós vamos, por exemplo, assim, nesse processo, o pessoal de TI é fundamental, né? Para dizer, enfim, por onde os dados estão passando, quais os riscos que existem, se tem um firewall lá segurando, se não tem, né? Onde é que estão os riscos, né? O que nós temos, o que tem que fazer para melhorar com relação à tecnologia e com relação ao papel, né, quem trabalha com os processos internos, né? Então, sabe uma coisa muito que eu já vi também, indo em direção disso aqui, é a alta desinformação com relação à LGPD, né? Então, tipo assim, pô, se tem uma pessoa física, ela quer que seus dados não estejam mais com a empresa com relação a marketing, mas ela não pode exigir que o dado dela seja retirado do sistema financeiro da empresa. O sistema financeiro e o sistema de departamento pessoal e de folha de pagamento, ela sobrepõe a vontade do consumidor final, tá, com relação à LGPD, né? A legislação trabalhista, a legislação tributária, ela sobrepõe a LGPD. Não é da vontade, né, da pessoa física a retirada do nome dela desses documentos fiscais oficiais. Né? Isso vale, legais, né? Isso vale para marketing, né? Para marketing, para propaganda, mas não vale para as questões oficiais. Já vi muita confusão com relação a isso, né? De pessoas quererem eliminar, imagina eliminar registro que gera imposto, né? Então isso não existe. Mas continua aí. Só complementando, o pessoal achava no começo ali que era tudo questão de consentimento, né? E não é bem assim. O consentimento é o último caminho que você deve seguir, né? Então, no caso da contabilidade, eles já estão seguros com relação a isso, porque você tem o cenário ali de cumprimento das obrigações legais, cumprimento de contrato, né, Chay? Exato. Que isso vai dar respaldo. Então, continuando ali a questão do software, então a gente começa ali pela definição do DPO, do comitê. Depois a gente parte ali por uma avaliação, né, Chay, para ver como é que está o clima das pessoas ali. Ver ali, na verdade, faz ali, né, uma avaliação de maturidade do entendimento desses colaboradores, né, faz um momento de conscientização, porque precisa realmente falar para esse colaborador
às vezes são questões básicas que todo mundo sabe, mas é uma segurança da empresa, né? Informar que, olha, fizemos essa conscientização com todos os colaboradores no tal dia, tal horário. Então, as evidências que aqui, né, a gente já falou tanto, o Marlon também enfatizou, e é onde o software também vem auxiliando no auxílio dessas evidências, né? E depois, né, uma parte que é extremamente importante, que é o coração do sistema, que é o coração de todo o projeto de adequação, é fazer o mapeamento desses dados, é identificar o fluxo disso. Daí as pessoas me perguntam, tá, mas mapeamento de dados é identificar esses processos internos, entender aonde que estão esses dados pessoais, por que foram coletados, aonde isso está armazenado. Então, o software ele realmente vai direcionando a como executar esse projeto e trazer essa garantia de mapeamento de dados, controle, até porque isso vai chegar num ponto que é muito importante, que é a transparência com o cliente, né? Então, a gente vai tratar de transparência com o cliente final, transparência até mesmo com os colaboradores aqui, né? Orientando eles no sentido do que eles podem ter acesso, do que eles precisam ter mais segurança, né? A transparência não é no sentido de expor tudo, né? É mais no sentido de saber até que ponto ele pode falar, o que ele precisa ter cuidado, né? Então, é trazer essa orientação para os colaboradores, né? Mapeando processos e todos esses dados pessoais. E tem aqui análises de riscos também, Análise de risco, né? Então, para verificar ali realmente, né, se está cometendo algum erro, que talvez seja... quais são os pontos ali de calor ali, né? Que a gente tem todo um dashboard que vai ajudar o contador a identificar na empresa quais são os locais ali que precisam de atenção, quais são os processos mais... qual a palavra? Mais críticos. Mais críticos. Então, faz essa análise também ali desses riscos, né? Traz alguma ação para diminuir esse risco, então isso tudo vai ficando também registrado. A ideia é que realmente, né, o projeto em si, conscientizar tanto clientes quanto colaboradores, trazer evidências de que a contabilidade ou a empresa está fazendo isso de uma maneira segura e realmente, né, preservando o bem mais valioso daquela empresa, né, que são esses dados pessoais desses titulares, e também sempre monitorando aí a possibilidade de algum risco e, né, um maior controle sobre isso tudo, né? Exatamente. Então, tudo isso, né, é um passo a passo, é uma metodologia que o sistema guia, né, vai guiar ali o contador, o usuário, enfim, que vai ser responsável por isso, para que ele consiga chegar ali, fazer a adequação e chegar no resultado final que ele almeja. Né? Então, a gente tem toda uma assessoria aqui, né, de mentoria para ajudar vocês aí que queiram trabalhar com a gente para conseguir isso ali. Ô Marlon, e quando a gente pensa assim em registro, né? Tipo a Chay falou, são coisas óbvias às vezes que acontecem na empresa, mas a gente precisa, como empresa, ter essa defesa, né? Registrar isso de que realmente você falou para o colaborador que não poderia fazer determinada coisa e quando ele faz. Aí, a partir desse momento, recebe uma denúncia porque houve alguma coisa. O que acontece? A empresa é penalizada? O colaborador é penalizado? Como é que funciona isso? Bom, nesse caso, Magda, a gente está trabalhando com um incidente. Houve um incidente de segurança envolvendo dado pessoal. Pode ser uma denúncia, pode ser uma constatação interna, enfim, alguém identificou esse problema. O que se faz? Busca-se o DPO da empresa, o encarregado de proteção, pela proteção de dados pessoais, e esse vai instaurar um procedimento interno para verificar o que aconteceu, o incidente. Ele vai mapear o incidente, ele vai verificar o que aconteceu, se esse tipo de incidente já estava lá naquele mapa de riscos que o Ayrton falou, e se ele estiver lá dentro, já vai ter um plano de ação de como o que deve ser adotado, provavelmente. É interessante falar sobre isso, porque se o programa for bem implantado e constar lá dentro da análise de riscos, esse risco em concreto, quais eram as medidas que foram tomadas para prevenir isso, e mesmo acontecendo o que deve ser feito, fica muito rápido para o DPO dar uma resposta, para o profissional interno dar uma resposta. Então, ele vai buscar ali e vai adotar aquelas boas práticas que estão sendo previstas, seja para remediar a situação, seja para eventualmente informar o titular, ou uma índice de uma magnitude. A gente tem tudo isso bem traçado. Pode acontecer que tem um incidente que está fora do mapa, né? Ou seja, puxa, isso aqui ninguém pensou, e aí aconteceu.
né? Aí também deve tomar as boas medidas para buscar identificar isso. Aí vem aquela questão do mapeamento, que nem a Chay falou ali, olha, tem um mapa de dados, todos os dados que foram identificados pela empresa lá na hora de implantar o programa estão ali. E onde é que deu o problema? Ah, foi nesse processo aqui. O processo já estava lá mapeado. Bom, se está ali, ele já consegue identificar o impacto, ele consegue identificar o que aconteceu efetivamente e como adotar boas práticas. Agora, imagine que aconteceu um incidente desse, isso foi uma denúncia externa, inclusive tem que ter um canal de denúncias, aí também é importante se implantar isso, e aí houve essa denúncia, digamos que a empresa não tinha nenhum tipo de boa prática de tratamento de dados, foi mandado um e-mail lá para o pessoal do RH dizendo, olha, vazaram minha folha de pagamento aí, o que eu faço? Certo? Se a empresa não tiver nunca adotado nenhuma boa prática de proteção de dados, ela vai ter um trabalho redobrado. E o problema todo é que o incidente está acontecendo, ou seja, o fogo está consumindo o prédio. O que a gente vai fazer? Certo? Não tá nada documentado, não tem uma ação de mitigação aí, né? Fica muito mais difícil. Por isso que é interessante o contador levar isso para o seu cliente, mostrar para o cliente, olha, isso aqui é importante, tomar boas práticas, vamos implantar algumas medidas aqui para tentar prevenir e prever que se acontecer algum tipo de incidente. Isso é muito relevante, certo? E a gente tem que entender que é uma questão de aculturamento aqui no Brasil ainda. Quanto mais vai evoluindo socialmente, as pessoas vão evoluindo socialmente, vão se atentando para essa lei, vai acontecer o que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor lá atrás. Hoje em dia, o brasileiro tem uma inclusão muito grande no conhecimento a seus direitos como consumidor. Daqui a pouco, as pessoas vão ter um conhecimento muito grande em relação aos seus dados pessoais. E aí eles vão começar a questionar cada vez mais as empresas, vão questionar cada vez mais os clientes do escritório de contabilidade. Então, se a empresa conseguir largar na frente e já estiver melhor preparada, ela vai ter muito menos serviço na hora de ter algum tipo de incidente ou qualquer tipo de fato estranho, né? Como é que a gente faz com relação a esse canal de denúncia, né? Muitas vezes a empresa não tem um site para colocar. Como é que funciona isso no dia a dia? Porque são talvez empresas pequenas, comércio. Como é que funciona isso? Empresas muito pequenas, muitas vezes elas podem adotar boas práticas que estejam dentro do seu limite, certo? A gente tem, digamos que tem uma percepção de uma empresa que é muito pequena, que ela não tem nenhum tipo de apelo mercadológico, pode ter um site, por exemplo. Mas talvez ela tenha lá a sua rede social, ela tem que abrir um canal, certo? Permitir que o titular de dados, se ele trata dados pessoais, que permitir que esse titular de dados acesse a ele, certo? Ou, se ele tiver um site, é especificado que se coloque, inclusive, ali, pelo menos um endereço de e-mail, alguma coisa que oportunize esse tipo de denúncia, de comunicação. Se não tiver isso, tem que tentar abrir uma outra frente. É importante que exista isso, porque, invariavelmente, as empresas tratam dados de pessoas, sejam de clientes, sejam do próprio funcionário. Então, do próprio colaborador. Então, isso tudo envolve também esse aspecto. É interessante vocês colocaram antes ali sobre a questão de que é importante que os empregados também tenham consciência sobre a questão do sigilo, da confidencialidade dos dados que eles têm acesso. Isso é muito comum identificar, inclusive nos próprios contratos de trabalho. Também não é incomum que, às vezes, o contador apoie a empresa no fornecimento de templates, de contratos de trabalho e tudo mais. Tem que ter dois olhares dentro de um contrato de trabalho. Tem que ter o olhar do empregado como alguém que vai cuidar de dados pessoais através da sua atividade, tem acesso a dados pessoais, então ele tem que se comprometer com a empresa de dar devido à confidencialidade e cautela nesse tratamento. E tem também a questão de como a empresa trata os dados pessoais do colaborador, porque ele também é uma pessoa física e tem seus dados pessoais sendo tratados pela empresa. Então, são dois horizontes que são olhados dentro de um contrato de trabalho. Isso é só um exemplo que eu estou dando, né? Mas que a empresa, às vezes, não tem a percepção de que isso tudo é importante, é necessário. Então, ter um canal é relevante também e tem que se abrir essa frente. De alguma forma, seja que se a empresa nunca transaciona nada de forma eletrônica, digamos que seja uma padaria que só atende ali os fornecedores, certo? No dia a dia. Não tem site, não tem nada, certo? Mas, por algum motivo, um colaborador diz, olha, fiquei sabendo, meu vizinho me contou que a minha listinha de débitos aqui ficou aparecendo para todo mundo. A padaria tem que prestar contas, porque teve um incidente ali com o dado pessoal daquele cliente, certo? Então, tem que haver, pelo menos, uma forma de abrir essa conversa e ter essa conversa melhor formalizada. Porque se não tivermos nada para evidenciar, a gente começa a
ter problemas depois na hora de provar que não tomou alguma boa prática, alguma medida para resolver o problema do titular de dados. A gente tem que estar o tempo inteiro provando que a gente está fazendo tudo certo. E para uma empresa de contabilidade que trabalha com muitos dados sensíveis, essa questão é muito mais relevante, né? Ellington, como é que é essa orientação com relação às empresas de contabilidade para os dados que elas têm dos clientes delas? Olha, Magda, eu não sei quantas lives a gente já fez sobre o assunto, matérias, artigos, notícias, né? Mas o fato é que a gente percebe que as pessoas, de forma geral, e no mercado contábil não é diferente, que as pessoas no dia a dia elas estão com muitas atividades, né? Estão assim operando em modo WhatsApp, né? Fazendo um monte de coisa, respondendo toda hora e um monte de outras coisas. E às vezes um negócio importante desses acaba ficando de lado, né? Mas a gente vê uma movimentação mais de empresas mais organizadas, de médio e grande porte, trabalhando nesse sentido. Mas é um mercado aí, é um oceano azul aí, tá? É um mercado aberto. Para quem reclama que talvez está faltando serviço, que reclamando de falta de possibilidades, eu enxergo como uma baita possibilidade para um mercado que já está ali, né? E que alguém vai pegar. Não, se o contador não cuidar do cliente dele com relação à LGPD, um advogado bem ombro amigo vai ficar com aquela verba ali, né? Ou um outro contador, né? Ou outro contador, né? Então, assim, eu vejo muita oportunidade, nessas lives a gente vem falando aqui para o contador, dele ser o consultor além na área contábil, tributário, blá, blá, blá. Cara, tem toda essa parte da LGPD, tem a parte do DPO financeiro, né? Outro dia eu estava comentando aqui, Magda, sobre BPO, o comercial. BPO financeiro e BPO da Folha, são duas coisas legais. Financeiro, da Folha. O da Folha ele já vem até fazendo, né? Mas, assim, a questão do comercial, porque é o seguinte, a maioria dos empresários, eles têm habilidades no negócio deles. Lá, por exemplo, o marceneiro. Até um dia você tem um exemplo numa live que eu estava fazendo, e eu falei da história do marceneiro, e ele falou, meu pai é marceneiro, cara, já tentou ter empresa e não conseguiu, exatamente por falta de gestão, exatamente por falta de comercial, né? Então, assim, às vezes que o contador é o seguinte, o contador é um cara muito inteligente, porque ele lidar com números, e às vezes as coisas para ele são tão óbvias, mas que para o cliente dele não é, né? E muitas vezes são coisas básicas, né? Eu vejo assim que o contador às vezes deixa de passar uma informação, deixa de dar uma orientação, achando que aquilo é óbvio, mas o cliente dele está fazendo tudo errado. Isso acabou acontecendo pela essa cultura, né, de fazer só o operacional. Não é só, porque o operacional é maçante. Tem toda uma legislação, é gigante a parte operacional. Tem toda a legislação, tem todo um monte de coisa que tem que ser feito. A gente sabe disso. Mas isso acaba distanciando, acaba ficando uma coisa robotizada, né? Manda os documentos, eu processo, eu gero imposto e obrigação, isso todo mês. Como tem uma paulada de obrigações, tem obrigação para tudo que é lado, todos os dias do mês tem que ter uma entrega, acaba ficando nessa roda viva aí, né? Só de entregando impostos e obrigações, acessórias, né? E acaba não indo para esse lado consultivo. Mas eu acho que a reforma tributária vai dar um impacto muito grande com relação a isso. E aí vai ter que realmente ter algumas mudanças na gestão, nesse trajeto aí. O pessoal vai ter que pedalar bastante, com certeza, com relação à reforma. Marlon, quer comentar aí? Sim, o Wellington falando me fez lembrar uma situação que a gente percebe muito claramente. No início, lá no surgimento da LGPD, logo em 2018, a gente teve uma movimentação muito grande de grandes corporações buscando se adequar à lei.
Então, você tinha o quê? Planos de saúde, hospitais, redes de telefonia, grandes empresas que tratavam massas de dados muito grandes ou dados sensíveis de forma muito volumosa, buscando adequação. Entre as regras de adequação está a necessidade, como eu falei, de colocar todo mundo em compliance. Ou seja, então, é uma grande empresa dessa que busca se adequar, digamos que seja uma empresa de telefonia e forneça acesso à internet, serviços em geral nesse sentido. Ela vai se adequa à LGPD. Entre os critérios dela, vai ter também eleger fornecedores que também estejam adequados à LGPD. Ele vai exigir, vai colocar lá um acesso, vai fazer uma due diligence na hora de contratar, na hora de credenciar um fornecedor e exigir que esse fornecedor também esteja adequado. Então, vai estar lá no checklist, se você está adequado à LGPD, vai ter uma série de critérios sobre proteção de dados que vai estar sendo questionado ali. Aí você imagina que você é contador e teu cliente seja uma empresa de eventos, faça eventos, e ela quer se credenciar naquela empresa de telefonia para fazer eventos para essa empresa de telefonia. E aí a empresa de telefonia vai vir com um checklist desse, vai vir com um questionário desse de adequação. A empresa de eventos provavelmente não vai estar adequada, por quê? Porque ela não tem esse olhar tão aguçado assim, e aí ela vai ficar desamparada a ponto de se credenciar a esse cliente, a esse fornecedor. Aí que é interessante, a gente está tendo esse movimento de downsizing, ou seja, primeiro começaram as grandes corporações, e agora a gente vai percebendo que empresas menores também vão buscando esse processo de estar adequados ao LGPD. E aí talvez seja interessante esse olhar que tanto o Elton, Ayrton, o Chay está colocando, que consultores específicos possam fornecer esse tipo de serviço para essas corporações menores. E aí o contador, como ele já é terceirizado, já presta serviço terceirizado para essa empresa de eventos, por exemplo, talvez ele possa apoiar a empresa. Obviamente, sempre falando, né? Ou seja, esse contador, se ele quer buscar esse mercado, ele tem que se especializar. Ele tem que buscar especialização, eventualmente ter apoio de terceiros bem focados na área de segurança, ou eventualmente na questão jurídica que ele não esteja fazendo, mas ele pode ir lá e servir como esse prestador de serviço. E também, lógico, é muito importante nesse caso estar bem amparado com uma ferramenta para poder guiar ele e poder fornecer para essa empresa de eventos depois, no final da implantação do projeto, todo um material que essa empresa possa mostrar lá para a empresa de telefonia, dizendo assim, olha, eu estou adequado, eu estou dentro, vocês podem me credenciar como fornecedor. Então, esse movimento downsizing foi uma coisa bem clara para nós, assim, começando com as grandes e agora a gente percebe que é um movimento das pequenas para também buscar adequação, se não por uma questão de consciência, mas sim para poder fornecer para as grandes, certo? Então, é todo um critério de compliance sendo bem estabelecido aí no mercado. Muito bom, né? Porque daí a gente vê um movimento acontecendo, né? Começou lá as grandes, agora a gente vem as pequenas se adequando para poder atender as grandes também. E esse é um movimento necessário, né? Porque senão parece que a coisa não anda. Eu quero dizer para você aí que o Upgrade Contador vai acontecer no dia 22 de setembro em Blumenau, Santa Catarina. Vem para cá, vem passear aqui em Blumenau, em Balneário Camboriú, em Pomerode, são cidades aqui próximas, né? Vem na sexta-feira, aproveita aqui Santa Catarina, é muito bom se você não mora aqui. Se você mora aqui, o evento vai ser numa segunda-feira, dia 22, dia do contador. Então, é um evento que já acontecia pelo SESCOM Blumenau Vale Europeu, onde era feito esse evento especial para o Dia dos Contadores. E aí a SCI entrou com essa proposta aí, junto ao SESCOM, que acabou dando nesse evento maravilhoso aí que a gente vai ter, com muito conteúdo, com feira de negócios. Inclusive, vou citar aqui quem é que vai estar lá na nossa feira de negócios. Vai estar o Conferir, OMIE, Mendes, Controladoria Digital, ASCI Sistemas, Exact Cloud, Audito, LGPD 10 Software, que está aqui falando com a gente agora, Síndicos, Level Tecnologia, Inzap by Inapse e Tile Consultoria Financeira e Tributária. Ellington, quem é que entrou novo aí de patrocinador? Magda, entrou aqui a Fiscodata de Curitiba, que é uma empresa de consultoria, né, que entrou ontem, por isso que não está aqui nos nossos painéis, logo vai estar. Entrou o contador, consultor, e que tem um evento muito bacana em São Paulo, no mês de novembro, o Rogério Famelli. Né, o Famelli vai estar aí? Famelli, Rogério Famelli, vai estar aqui. Muito bom, quero conhecer tá investindo.
Está investindo num stand muito legal aqui. Ele tem um evento em contabilidade em São Paulo, bem maior que o nosso, para mais de 2.000 contadores, né? Nosso vai ser aí para 1.000, deles aí para 2.000 contadores. Já tem uma certa experiência, já faz esse evento aí há uns 5 anos, logo depois da pandemia, uns 4 anos aí. E fechou com a gente também o pessoal da... Pô, um negócio, cara, um software muito interessante. Time is Money, tá? Que é do Luciano, é lá de Vitória, Espírito Santo. Ele é um software espião, né? Que ele mede a produtividade das pessoas que trabalham no computador, né? É um sistema revolucionário, está fazendo muito sucesso. Inclusive, matamos 2 coelhos com a paulada só. A partir de agora, ele é um investidor no evento e é um novo parceiro da SCI também. A SCI ela vai estar indicando esse produto. Já conheço há um bom tempo, já conheço há uns 2 anos esse produto dele, a gente vinha conversando, estava nas tratativas aí, Magda, e agora a gente se acertou. Muito bem. Então, gente, primeiro, eu para ir no evento, eu gosto muito de ver quem vai estar lá, né? Então, a gente vai ter pessoas aí que trazem muito da prática do mercado, muito de altos resultados, que já passaram por desafios, vão trazer também aqui o que elas fizeram de errado antes de dar certo, para a gente entender também a nossa jornada nesse processo. Magda, tem mais uma empresa também que está entrando aqui, que é do nosso grupo, mas que resolveu, está entrando na última hora, que vai lançar um produto lá, que é o Vortex Pages. Vortex Pages, conheço. Isso aí, vai ser um software para qualquer pessoa que queira desenvolver seu próprio site, né, com inteligência artificial. Qualquer pessoa desenvolve o seu próprio site sem precisar de um programador, né? Então, esse é o Vortex Pages. Aí está com 2 a 3 anos de desenvolvimento e vai ser lançado, né? Foi confirmado ontem que vai estar com a gente também, porque vai ser lançado no evento. Na verdade, já está sendo... já tem 3 clientes usando, né, o software para amadurecimento do produto, que vai ser lançado lá no Upgrade Contador. Então, o contador que não tem site, ou que tem aquele sitezinho feinho, que já está ultrapassado, vai poder contratar o Vortex Pages e ter seu próprio site desenvolvido do jeitinho dele, com os padrões de sites, né? Não vai dar para fazer loucuragem. Ele vai... É aquele padrão atual dos sites aí, sim, mas com universal, segurança, e com segurança, né? E boa apresentação, enfim. Maravilha. Marlon, quero te agradecer e pedir para você deixar aí umas palavras finais para a gente. Pessoal, eu agradeço bastante a oportunidade. É sempre bom falar sobre esse tema. Espero encontrar todos aí no Upgrade Contador também, onde talvez a gente possa trocar algumas ideias, conversar um pouco mais a respeito, porque é um tema que, como a gente já falou, ele veio para ficar e é importante para todos, seja para tratar os dados da nossa empresa, ou seja para nós prestarmos serviços mesmo para terceiros. Muito bom. Ayrton, qual o recado aí final para o pessoal? Esse aí, pessoal, ficar ligado, né? Tem dinheiro na mesa, que as empresas estão deixando. O contador reclama que não consegue ali cobrar um honorário justo, não consegue aumentar, mas está deixando ali a oportunidade passar, né? Então, lá no evento estaremos todos nós aqui, né? O Wellington, eu, a Chay. Então, estaremos lá para assessorar o pessoal, para tirar as dúvidas, né? Para explicar muito ali como é que funciona o sistema. Muito bem. Chay? Então, como aí, né? Os meus colegas acabaram de falar, né? Espero que nesse evento a gente possa ter essa troca aí enriquecedora de um conteúdo tão relevante. Realmente é dinheiro na mesa, né? E eu convido aí para quem quiser conhecer o nosso software, o LGPD 10, pode chamar aí para uma demonstração. A gente tem muito conteúdo sobre LGPD, o software é um direcionamento também, e até mesmo tem um curso ali que a gente, né, talvez possa disponibilizar, não sei, né, Wellington, para DPO. E a ideia é essa, né? Que realmente essas contabilidades já têm contato com essas empresas e realmente vejam isso como uma oportunidade de negócio, aproveitem esse momento, porque
só tende a aumentar, né? E posso até trazer spoiler aí, tem muitos órgãos públicos que estão fazendo adequação à LGPD. Então, é efeito cascata, isso vai chegar nessas empresas, independente da área, independente do porte, todo CNPJ que trata de dado pessoal vai precisar fazer adequação à LGPD. Então, a gente está aqui para auxiliar, né? E compartilhar bastante conteúdo. Muito bem. Ellington, então fica esse convite aí, o Marlon vai estar lá também, vai estar lá com a gente nos podcasts, vai estar Chay, vai estar Ayrton, vai ter stand do LGPD 10 lá no evento para você poder conversar. É isso, Ellington? Exatamente. E o pessoal aqui do LGPD vai estar lá no nosso Auditório 2, né, que vai ser uma inovação. O Auditório 2 vai ser um podcast durante o evento todo, ao vivo, né, para fora. E para quem estiver lá no teatro, ele vai poder participar, vai ter interatividade. Então, quem estiver ali vai poder fazer perguntas. Vai ser um negócio assim, totalmente diferente do que vocês já viram hoje. Né? É isso que a gente quer impactar, a gente quer fazer algo diferente, a gente quer usar os nossos 35 anos de experiência, né, participando em média de 50 eventos por ano. A ECI já fez vários eventos, mas eventos comemorativos, de confraternização, eventos corporativos para, no máximo, 200 pessoas. E agora a gente está fazendo esse evento corporativo juntamente com Sescom Blumenau, Vale Europeu. Né? Quero agradecer muito ao presidente Ricardo e toda a sua diretoria por essa parceria, pela confiança na SCI. Nós estamos aqui sem dormir. Estamos nos dedicando violentamente. Tipo assim, até dorme, mas acorda assim às 3 da manhã, não sei porquê. Né? Então, assim, gente, obrigado aí por tudo. Eu tenho um desafio, nós estamos com 900 pessoas na nossa comunidade. Vamos passar de 1.000, gente. Vamos estourar essa comunidade aí, com 1.200 a gente estoura a comunidade. Está quase lá. Daí quase a gente abre uma segunda comunidade do evento, né? Então, o desafio aí do pessoal entrar na nossa comunidade, porque outra coisa, né, Magda, importante, né? O lote 1 está aberto, depois não vão chorar. Daqui a pouco entra o lote 2, daí o pessoal, meu Deus, e aquele preço? Aquele preço não existe mais. Sabe o que é o lote 1? O lote 1 é para pagar o evento, gente. É o preço legal. Depois... o preço... eu não posso... Já teve gente pedindo para mim, inclusive ontem à noite já pedindo, se eu comprar 3, então me consegue um desconto aí. Gente, o preço não é meu. O ingresso é do Sescom de Blumenau, não é da SCI. O ingresso é uma parceria que a SCI está fazendo para o Sescom, que a gente apoia muito o Sescom Blumenau, todos os Sescoms do Brasil, Sescaps, Sistema FENACOM, até porque eles perderam a verba deles que eles tinham, né? Que era o que sustentava o sindicato, e hoje eles estão na peleia aí, né, cara, ganhando dinheiro com os cursos, coisas. E esse evento é para impulsionar o sindicato, que esse sindicato é muito importante, o Sindicato das Empresas Contábeis, e é para impulsionar. Então, todo o investimento feito nesse evento vai para o Sescom Blumenau. Então, vamos lá, pessoal. É o seu sindicato. Muito bem. Está aí na tela para vocês a página onde você vai comprar o seu ingresso, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, entra aqui, você vai ver que o lote 1 está com 50% de desconto, de 1.760 por 880, dá para parcelar em 4 vezes no cartão de 220, dá para pagar com boleto ou Pix, ganha 10% de desconto e ainda dá para parcelar no boleto, tá? Então, isso é bem bacana. E aqui, quem vai estar lá no palco, aqui tem o pessoal em destaque, né? Tem mais gente, né? O pessoal em destaque aqui, vai estar a Geni, vai estar o João Paulo, eles vão estar falando sobre departamento pessoal, vai estar a Samidana aí trazendo insights para a gente de economia e inteligência artificial. A gente vai ter Marcelo Lombardo, CEO da OMIE, dá palestra no mundo inteiro, ele ensina empresários do mundo inteiro e vai estar aqui para ensinar a gente também, tá? Vai estar o Lucas Ribeiro, da Reut, juntamente com a Carla, que é da SCI, para falar de reforma tributária.
A gente vai ter aqui Fernando Schuller, Roberto Dias Duarte, expert da IA para contabilidade. Tem muita coisa bacana. Entra aqui na página, clica aqui, Magda, preenche os dados, vai em comprar agora. Quando você vai aqui em comprar agora, vai abrir esta página de obrigado, tá? Quando você abrir essa página de obrigado, tem um link aqui para você fazer o checkout. Você vai para a plataforma de checkout, lá você precisa ter uma conta. Então, cada ingresso é uma conta. Então, por quê? Porque ele é feito por CPF, ele é enviado pelo correio para cada uma das pessoas, né? Então, entra, faz esse pré-cadastro e já vai em comprar agora para finalizar a sua compra e poder vir participar desse evento que vai ser um marco na história da contabilidade, eu não tenho dúvidas, porque o movimento é muito legal quando a gente fala em upgrade contador. Pode falar, Ellen. Magda, mais uma novidade que nem você sabe. Quem vier na sexta-feira à tarde, às 16 horas, antes do evento, o evento é na segunda. Quem vier na sexta-feira para Blumenau, sexta-feira às 16 horas, nós vamos fazer um tour com os clientes que vierem na SCI, que estão participando do evento, e vierem na SCI, fazer um tour pela SCI, ver a SCI funcionando, ver a fábrica de software funcionando, ver os programadores desenvolvendo, os nossos analistas de sistemas, pessoal do atendimento, pessoal do comercial, ver a empresa, a SCI funcionando. Que é, gente, não é porque a empresa é minha, mas é um negócio muito bacana, inspirado no Vale do Silício, tem muita coisa legal aqui para vocês verem, e nós vamos fazer esse passeio, tá? Na sexta-feira, às 16 horas, ou na terça-feira, também vai poder, quem não puder na sexta, terça-feira, às 10 horas da manhã. Tá? Então, o pessoal vai vir no evento na segunda, volta na terça à tarde, terça de manhã, passear pela SCI aqui, conhecer, ver a fábrica de software funcionando. Muito bom. Passei aqui na página para vocês darem uma olhadinha em tudo que tem. Entra lá, se informa e, mais do que isso, indica para os colegas, venham em turma para cá, aproveitem esse momento aí, tá bem? Magda, Magda, aqui, ó, mais uma dicasinha, vai baixando no site aí. Olha só que interessante. Vai baixando. Isso, pode ir. Vai chegar lá em Blumenau. Por que um evento em Blumenau? Isso aqui é bastante interessante. Tá? Tá aqui nessa? Tá aqui. Não, vai descendo. Vai descendo. Ah, apareceu eu ali, ó. Olha aqui, as atrações aí, ó. As atrações. Algumas atrações. O único replay que vai ter é o Michael. Tá? Michael Replay. Aqui, ó. Por que um evento contábil em Blumenau? E aqui, gente, tem dicas, por exemplo, do aeroporto, como chegar do aeroporto até Blumenau, os hotéis conveniados. Tem mais hotéis, mas esses são os conveniados que a gente conseguiu descontos, restaurantes, confeitarias, enfim, gente, aqui, ó, os shopping centers, até hospital, até os hospitais. Tu indicou a Cuca Danice? Não. Cuca Danice, tem que botar aí a Cuca Danice aí, tem que botar. É uma fábrica de cuca. Tu chega lá em qualquer momento, né? Tá saindo cuca ali na hora, quentinha. É uma fábrica aquilo lá. Eu falo para elas, vocês são uma fábrica de cuca. Eles fazem lá 500 cucas por dia. É impressionante aquilo. Olha, o povo come cuca aqui. E aqui, ó, tem uns ETzinhos de Balneário Camboriú, vão vir para cá, vão andar com aquelas bicicletinhas pela cidade toda, vão chegar no evento, vão agitar aí, cara, vai dar maior confusão. Vai ser vão ter dois DJs, né? 2 DJs, o Eric e o Luviti, Tavinho, né? E vai ter a companhia de dança do Black Cat, que é muito legal. Black Cat, que é muito legal. Isso aqui é uma coisa transformadora, muito maluca. Blumenau, Big Band Show. É sensacional, né, gente? Isso aqui, vocês vão ver, eles vão fazer um medley de 10 minutos com música dos anos 70. Não 60. Conta! Tá, não vou falar mais nada. Tá dando spoiler, né? Pronto, é para empolgar a galera, eles quererem vir, né? E o Michael Replay, que eu contratei ele, conheço ele da internet, só que agora o Michael Replay está todos os domingos no SBT, lá com
Celso Portiolli. Portiolli. E ele foi naquele show lá, aquela de apresentação, eu não sei o nome, lá nos Estados Unidos. Agora, mês passado. Aquele. Eu não lembro o nome Agora dele. imagina o cachê dele. A gente contratou ele há 2 meses atrás, ele não era tão famoso, e agora ele está muito mais famoso. Tivemos sorte nessa. Não é aquele do American Got Talent? Esse do American? American Got Talent. Esse aí. American Got Talent. Isso aí. Muito bem, tá aí, gente. Luiz Adalberto, a duração do evento é 1 dia, começa às 7h30 da manhã e vai até às 10 da noite, tá? Então tem muita coisa para rolar ali, muito conhecimento. Pessoal, outra coisa, assim, ó, é um evento para você. você. Agradecer a Cíntia também, ó. A Cíntia vai estar lá, vai estar sendo anfitriã do evento. Ela é comunicadora da Jovem Pan Blumenau, mas ela é uma figura. Ela vai dar o tom do evento como ninguém. Muito bem, fala Pessoal, aí. vai ter uma coisa que vai ter no evento, porque vocês não vão precisar se preocupar, que não vai ter aquele negócio assim, acaba a palestra, abre a porteira e sai todo mundo correndo para comer no coxo, sabe? Aquela mesa. Tu fala isso? Não, mas é a sensação que dá, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter alimentação durante o evento todo. Então, tu não precisa esperar. Você está com fome, né? Vai poder ir lá, comer a hora que quiser, né? Não vai precisar ficar esperando vamos lá, o suar da fábrica, né? A sirene. Sai todo mundo correndo. Não. Nada disso. Isso aí é coisa para evento ultrapassado, para evento velho. O nosso não tem isso, né? O nosso vai receber o crachá em casa, não vai pegar fila. Então, são esses pequenos detalhes que a gente vê que eventos maravilhosos que a gente vai em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e pecam muito nesses detalhes. Né? Tá lá o contador investindo uma grana boa para ir num evento desse e tem que pegar uma fila humilhante de 1 hora para pegar um crachá. Eu acho isso um absurdo. E isso não vai ter no nosso evento. Muito bem, está aí, gente. Proposta feita, espero que vocês aceitem essa proposta. Clica aí no link que está no chat. Se você está nos acompanhando pelo Instagram, entra na bio da SCI, ou na bio do Contabilidade, lá do Portal Continuous, ou na bio do Sescom Blumenau. Vai estar lá o link para o evento. Entra, você vai cair nessa página, preenche rapidinho aqui esses dados, vai enviar, aí ele vai cair na página de obrigado com o link para a página de fechamento da compra. Lá a gente assina o contrato, faz o pagamento, dá tudo certo. Lembrando que é uma compra por vez, tá? Eu quero comprar para a minha equipe toda, tem que comprar cada um o seu ali, porque senão não recebe, né? A gente tem que mandar para um mesmo endereço, né? Tem que mandar tudo bonitinho para vocês receberem aí a credencial no seu endereço, tá bom? Muito, muito obrigada, Marlon. Obrigada, Chay. Obrigada, Ayrton. Wellington, a gente se vê amanhã de manhã, viu? 10 horas da manhã, a gente tem live de novo aqui. Vai receber o Rafael Spiazzi e o Ricardo Mânica, da Level Tecnologia. E o nosso tema vai ser segurança e controle total de dados nos escritórios contábeis com TI de verdade. Eles são... Olha só, Magda. Isso também envolve LGPD, tá? Exatamente. Muito. Só para ver como o tema ele tá entranhado em tudo aí. Permeia, né? O pessoal tem que ficar ligado. Muito bem. E claro, dia 9 a gente tem o nosso evento oficial de lançamento. Gente, não vai perder, pelo amor de Deus. Já traz todo mundo para a comunidade, para todo mundo já ficar sabendo ao mesmo tempo. Ô, Lu, coloca o link da comunidade aí para o pessoal entrar. E vamos chegar lá, no lançamento com o evento vendido, os ingressos. Pelo amor de Deus, né, contadores? Sim. Quero fechar daqui 30 dias. Eu quero me incomodar o ano que vem. Eu quero fazer o upgrade contador 2 o ano que vem. É isso mesmo. E, gente, finalizo aqui. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Compartilhe esse link, traga os colegas para cá. Upgrade Contador, contabilidade é transformação e o futuro começa aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu.